Bom, agora nós vamos aprender como fazer a montagem das rotas. Então, recapitulando aqui, a gente fez o cadastro de produtos, né? A gente fez o cadastro de clientes, a gente fez o lançamento desses pedidos de venda e troca, e agora nós precisamos fazer a identificação das rotas. Então, assim, eu preciso montar as rotas que serão carregadas para cada caminhão que vai estar atendendo cada região com esse volume de entregas. Então a gente vem aqui na linha rota de entrega, a gente clica nessa opção manter rotas de entrega. Então aqui a gente já tem algumas rotas cadastradas, né? Ele te traz aqui algumas rotas cadastradas da área de assados e algumas rotas cadastradas da área de congelado. Mas nós vamos fazer uma nova aqui, então a gente vem aqui em adicionar rota de entrega. Primeiro campo que a gente tem que identificar é a descrição da rota. Então, normalmente, a gente vai colocar aqui a região que vai ser atendida. Então, vamos colocar aqui a região de Barueri, certo? O entregador é o Alan. O grupo de produção é de assados, né? Porque caso for uma rota de congelado, a gente especifica aqui. No caso, para isso, teria que ser um caminhão de congelado. No caso, como a gente está primeiro cadastrando a rota de assados, a gente seleciona essa opção. Aqui a gente ainda não tem a opção do dia de semana, né? Ele está em default nesse momento, não tem necessidade de mexer nesse campo nesse primeiro momento. Então, beleza. Agora a gente vai lançar os clientes dentro dessa rota Barueri aqui que o entregador Alan vai fazer. Então a gente vem diretamente aqui embaixo, informe o cliente para a rota de entrega. Então a gente vem aqui e busca os clientes que nós queremos acrescentar nessa rota. Repara que ao clicar, ao digitar as 3 primeiras letras, a gente consegue trazer alguns clientes que remetem a essa primeira sequência de letras e ele identifica, entre parênteses, a região desse cliente. Então você pode ver aqui que a gente tem o Mercadinho BBB, que ele é de Pirapora do Bom Jesus. A gente tem esse outro cliente aqui que é o Juarez Euclides, que ele é da região de Osasco. E aí a gente tem o cliente teste 2 de Carapicuíba, cliente teste 1 e teste 3 de Barueri e o cliente teste 4 e teste 5 de Cajamar. Então ele já te traz uma identificação para facilitar na hora de você lançar dentro da descrição, dentro da rota que você criou aqui, que no caso eu quero criar uma linha, um relatório de carregamento para a região de Barueri. Então eu só vou selecionar os clientes que me interessam desta região. Então eu simplesmente clico, cliente teste já cadastrado em outra rota de entrega. Ele está dizendo que esse cliente ele já está atrelado a alguma daquelas rotas que aparecem já cadastradas. Então, vamos dar prosseguimento aqui, depois a gente volta nesse cliente para poder trazer ele para essa rota. Então, a gente vem aqui primeiro, vamos buscar então outros clientes que eu preciso adicionar aqui também. Eu preciso pôr aqui também o cliente teste Barueri 3. Cliquei, você repara que ele já entra numa lista aqui embaixo, onde ele fala que clientes para a rota de entrega. Então, o cliente 3 já está atrelado a essa rota que nós estamos criando aqui, né? E aí a gente tem a opção de caso eu tenha feito, vamos até buscar um exemplo prático aqui, ó. Vou adicionar o cliente teste 2 de Carapicuíba. Pô, adicionei um cliente que não era para entrar nessa rota porque ele não pertence a essa rota que eu estou criando. Então eu posso vir aqui e excluir esse cliente. Pronto, ele já excluiu para mim. Mesma opção, temos um botão onde a gente pode fazer a exclusão de vários clientes. Se a gente tivesse mais de 30 clientes aqui, a gente quisesse excluir toda a lista, simplesmente clicaríamos nesse botão, ele limparia essa lista para a gente. Nesse caso aqui eu vou salvar. Pronto, ele já cadastrou a nossa rota aqui. Se a gente vier buscar aqui na rota de assados, nós cadastramos...
cadê? Rota, cadê? Vamos procurar aqui a rota que a gente cadastrou. Rota Barueri Teste, aqui ó. A gente cadastrou, na verdade a gente cadastrou Rota Barueri, certo? Então, ó, se a gente verificar aqui, nós temos a quantidade de clientes dentro desta rota. A gente tem, se a gente colocar o mouse em cima, ele identifica quem é o cliente que está nessa rota, tá vendo? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui tem 3, tá vendo? Então ele traz, ó, quem são os clientes, tá vendo? Então te dá uma facilidade aqui de procurar. Lembra que quando a gente foi cadastrar o cliente 1, ele disse que o cliente já pertencia a outra rota? Então, aquele cliente nós temos que trazer ele para a nossa rota que a gente criou, que é a Rota Barueri. Então, assim, ó, passando o mouse a gente já consegue identificar que o cliente teste 1, ele está na Rota Barueri Teste. Só que a gente quer esse cliente junto com esse daqui, na Rota Barueri. Temos duas opções aqui. Podemos excluir essa rota, e aí excluindo essa rota, esse cliente fica sem rota definida, ou a gente pode também entrar no pedido, se eu clicar em alterar aqui, ó, também dá no mesmo. Eu posso vir aqui na listagem, e aí aqui ó, eu tenho a opção de excluir esse cliente. Pronto, agora essa Rota Barueri Teste, ela está sem nenhum cliente, porque você não tem nenhuma listagem aqui. Tá, Thiago, mas esses clientes que aparecem aqui todas as vezes que a gente abre essa tela, esses clientes são clientes que foram cadastrados no sistema, mas eles não têm uma rota específica definida. Então esses clientes eles estão sem rota definida, eles não aparecem nos relatórios. Esses clientes precisam ser encaminhados para as rotas de entrega específica. Possivelmente são clientes que neste momento eles não estão em uso, então eles não afetam nossos relatórios, mas toda vez que tiver essa listagem aqui, nós precisamos eliminar ela, direcionando esses clientes para cada rota específica. Mas depois a gente volta nesse assunto. Então, primeiro vamos voltar lá que a gente precisa colocar nosso cliente teste 1 na rota Barueri que a gente criou. Então, como a gente tirou ele dessa rota, a gente excluiu ele daqui, a gente clica aqui em salvar. Ó, informe um ou mais clientes para a rota. Ele não está deixando eu salvar sem ter nenhum cliente específico. Então, eu vou dar um OK aqui, vou cancelar essa operação. Cancelando essa operação, o cliente, se a gente vir aqui na listagem, a gente vai verificar, ó, Rota Barueri Teste, o cliente 1 ainda continua aqui, porque ele não deixou eu fazer a alteração por lá, porque a rota não pode ficar sem nenhum cliente atrelado. Neste caso, então, aqui, o que a gente faz? Vamos excluir a rota direto. Vou clicar aqui, desejo excluir o registro. Deseja remover todos os clientes da lista? Sim. Então, aqui a gente fez a exclusão da rota inteira que tinha cadastrada. Agora sim, vamos aqui entrar na nossa rota que a gente cadastrou. Vir aqui em alterar. Eu quero adicionar mais clientes. Então eu venho aqui, informe o cliente para a rota de entrega. Então é o cliente teste 1 Barueri. Antes ele estava naquela rota, como a gente excluiu, ele está sem rota agora, então ele já vai permitir, tá vendo? Nosso cliente teste 1 já entrou aqui na nossa lista. Essa setinha aqui, ela é uma seta onde você vai conseguir organizar a sequência de entregas. Você pode já aqui falar qual que é a sequência de entregas que esse motorista vai atender. Vamos cadastrar um cliente aqui, mais um, só para eu fazer um teste com 3 opções. Então eu vou trazer esse cliente de Carapicuíba aqui. Então vamos supor que eu tenho esses 3 clientes, então nesta rota eu vou iniciar minhas entregas por este cliente, então eu posso colocar ele no topo da lista. Então eu vou clicando aqui, ó, ele vai subindo, tá vendo? Ó? Pronto, agora ele está no topo aqui, então minha rota começa com esse cliente teste 2. Hoje nós não temos muito a questão de se preocupar com essa questão aqui, porque nós temos um sistema de roteirização que já faz o cálculo de distanciamento e já traz uma sequência lógica de entrega. Então, assim, a gente não precisa mais se preocupar com essa questão de organizar
essa questão de sequência de entregas aqui. Estou te falando agora nesse vídeo só para você saber para que serve esse botão, mas é uma coisa que a gente não vai ter que se preocupar muito, tá bom? Então, eu vou excluir esse cliente aqui de Carapicuíba, porque eu não quero ele na minha rota, tá? Então, vou excluir ele daqui. Maravilha, quero esses dois aqui, são os dois clientes que vão estar pertencentes a esta rota. Vou clicar aqui em salvar. Vou dar um exemplo para vocês com relação a isso aqui, ó, para a gente poder excluir, excluir não, mas para a gente poder definir as rotas desses clientes que estão perdidos aqui, ó, que não tem nenhuma rota definida. Então vamos puxar esse mini mercado Santa Margarida, que é de Barueri, para a rota de Barueri que a gente criou aqui. Então eu vou vir aqui em Barueri, que é a rota que eu estou criando com o entregador Alan, vou clicar aqui em alterar, ó, mini mercado Santa Margarida. Então vou digitar aqui mini mercado Santa Margarida Barueri. Vou clicar nele. Você vê que ele já adicionou o cliente aqui e ele já excluiu o cliente daqui, ó. Você vê que o Santa Margarida saiu daqui. Vamos fazer outro exemplo. Vou pegar esse cliente delivery aqui, ó. Vou pegar esse cliente delivery e vou lançar ele aqui porque ele também é de Barueri. Então eu venho aqui, delivery Barueri, cliquei, ele já automaticamente saiu dali. Então essa lista é uma lista para informar para a gente que está aqui no lançamento de pedidos, para informar para a gente que tem algum cliente que ele tem um pedido lançado ou que ele está registrado aqui, mas ele não foi atrelado a nenhuma rota, porque pode acontecer de você não atrelar e aí quando você for gerar os relatórios de separação, esse cliente não está nessa listagem que você criou de rotas. Então aí você tem que dar um paradeiro para esse cliente, para ele poder entrar no processo de expedição e separação lá embaixo, tá bom? Então vamos clicar em salvar aqui. E aí a gente criou a nossa rota Barueri aqui, ó. Agora nós temos 4 clientes, se a gente colocar o mouse, a gente consegue identificar aqui. Vamos criar agora uma rota de congelado. O funcionamento é o mesmo, a gente vem aqui em adicionar rota. Vamos criar a rota Barueri. O entregador vai ser o João. O grupo de produção é o grupo congelados. E aqui você vê que no caso do congelados nós temos a opção de selecionar os dias da semana das entregas. Então, essa rota ela é feita em qual dia de entrega? Na terça-feira. Então você pode vir aqui identificar que essa rota é uma rota que ela vai ser efetuada na quarta-feira. Então as entregas serão feitas na quarta-feira. Neste caso aqui a gente tem a necessidade de indicar o dia da entrega, tá vendo? Então vamos lá, vamos trazer alguns clientes aqui, eu vou te dar um exemplo de uma situação que pode acontecer. Então, ó, vamos supor que nós vamos montar aqui agora uma rota de clientes de Barueri, no caso. Então, a gente tem aqui na lista 2 clientes. Mas suponhamos que esse cliente Barueri, esse cliente teste 1 Barueri, ele fica em uma ponta de Barueri que faz divisa com Santana de Parnaíba. Então, ele está numa ponta. Já esse outro cliente, teste 3, ele se encontra numa outra ponta de Barueri que faz divisa com Carapicuíba. Então, a gente pode criar 2 rotas com o nome Barueri, só que eu quero que esse cliente 1, ele faça parte de uma rota, porque ele fica mais próximo dos clientes de Carapicuíba, então eu vou fazer a região de Carapicuíba e já vou fazer esse cliente aqui que está ali na divisa. Ele é em Barueri, mas ele está na divisa com Carapicuíba. Então eu quero que esse cliente ele entre junto com os clientes de Carapicuíba aqui numa mesma rota, porque vai facilitar o nosso sistema de entrega aqui. Então eu vou colocar aqui Barueri, vou até especificar aqui para ficar fácil de eu identificar na minha lista de rotas lá depois, Barueri-Carapicuíba. E aí eu venho aqui e vou adicionar esse cliente que eu sei que faz divisa com Carapicuíba
e vou adicionar também esse cliente de Carapicuíba. Maravilha. Então, essa rota que eu estou criando é a rota de Barueri, né, dos clientes de Barueri, e eu vou estar atendendo também os clientes de Carapicuíba, porque fica fácil para mim a logística atender todos esses clientes numa única viagem, em vez de eu criar uma rota só para Barueri e depois uma rota só para Carapicuíba. Eu já aproveito essa logística. Então a gente pode ter essa linha de raciocínio na hora de montar a rota. Então essa questão de montar a rota é uma questão muito de análise, né? De você identificar tanto a capacidade de carga do caminhão. Muitas das vezes você vai ter que montar 2 rotas em Barueri, porque um caminhão só não suporta atender todos os clientes de Barueri. Então a gente vai ter que dividir essa carga em 2. Então você tem que imaginar que cada rota, na verdade, é uma carga de caminhão que está sendo direcionada para um motorista. Então esse conjunto de clientes que você vai lançar aqui, eles vão ser carregados e destinados para uma única equipe de entrega. Mas é uma questão de análise, de acompanhamento. Com o tempo você vai sabendo fazer essa diferenciação aí, tá bom? Nesse caso aqui a gente clica aqui em salvar. E aí a gente tem a inclusão dessa rota que a gente criou de congelados. Aqui, ó, lembra que essa primeira lista é a lista de rotas só de assados, e aqui a gente tem a lista de rotas de congelado. E aí a gente tem a região de Barueri e Carapicuíba aqui cadastrada, mostrando os dois clientes que a gente lançou aqui no sistema. Então o funcionamento de lançamento de rota, ele funciona dessa forma. Acredito que aqui a gente tenha finalizado essa questão do lançamento dos pedidos aqui com a identificação das montagens de rota.